Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, nós abríssemos, em Mateus, capítulo 17, versículo 21. Obrigada, irmão Cláudio. E você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui a essa casa. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigada. Irmãos, Mateus 17, 21. A palavra ela diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu vou ler mais uma vez. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Os irmãos podem sentar. Irmãos, a gente aqui na Veritas, a gente vem de uma semana de oração, semana inteira de oração e consagração. E o pastor, pela direção do Espírito de Deus, ele tem nos conduzido por esse caminho, pela oração e pelo jejum. E a palavra que o Senhor ele colocou no meu coração é o poder do jejum e da oração para destruir fortalezas espirituais. O poder da oração e do jejum para destruir fortalezas espirituais. Na Bíblia, fortaleza não é apenas castelos físicos que nós vemos, mas elas são estruturas espirituais e mentais, que começa aqui, que dão ao inimigo espaço para resistir à vontade de Deus. Então, fortalezas espirituais não são apenas castelos que a gente vê. Quando nós assistimos aqueles filmes, que a gente vê aqueles castelos rodeados por muros, e nós vemos quão maior o número, o muro mais alto, maior a sua fortaleza. Mas espiritualmente falando, fortalezas espirituais não são só isso. Elas também acontecem aqui, na nossa mente, para resistir muitas vezes à vontade de Deus para nós. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, mas ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A Bíblia ela diz que Jesus ele estava no monte da transfiguração. E quando ele desce do monte da transfiguração junto com os seus discípulos, diz que um pai leva até Jesus um jovem endemoniado. E diz que aquele pai, ele suplica a Cristo que expulse aquele demônio. E Jesus, ele vai e coloca as mãos sobre a vida daquele jovem e expulsa os demônios que havia na vida daquele jovem. E os discípulos de Jesus chamam ele no cantinho e diz assim: Senhor, por que
que nós não conseguimos expulsar os demônios da vida desse jovem? E Jesus, ele responde aos seus discípulos dizendo assim: por falta de fé, e porque essa casta, ou essa hierarquia de demônios, elas só saem com jejum e com orações. O que são fortalezas espirituais? O que são isso? São padrões de pensamentos que se opõem à vontade de Deus. Pensamentos muitas vezes errados. Crenças falsas, sem nenhuma base bíblica. Mentiras espirituais. Profecias mentirosas que não vêm da parte de Deus. Hábitos e pecados que dominam as pessoas e aprisionam, como bebidas, drogas, pornografias, adultérios, atitudes arrogantes que impedem a palavra de Deus penetrar e entrar no coração. Você já viu quantas pessoas, às vezes nós falamos do amor de Deus e parece que está batendo em uma muralha? No caso do menino endemoniado que Mateus diz, a fortaleza era espiritual, ela era presente. Porque a Bíblia diz que aquele menino, quando um demônio o possuía, o lançava na água e o lançava no fogo. A fortaleza espiritual, ela não é só espiritual, mas ela também é emocional e familiar. Quantos anos de sofrimento para aquele pai e aquele menino, que geraram medo, desesperança e insegurança. E por que o jejum e a oração pode destruir essas fortalezas? Porque o jejum e a oração, ela enfraquece a nossa carne. Ela corta os alimentos que fortalecem uma natureza caída. A oração, ela atrai a presença de Deus, a direção de Deus, que nos tira de um estado de trevas. Juntos, elas criam um ambiente espiritual onde o poder se manifesta com a autoridade. Como que o jejum e a oração atuam na quebra das fortalezas? Respondo às mentiras do inimigo. Há um tempo atrás, chegou uma pessoa no gabinete pastoral, um casal que nós não conhecíamos. E isso acontece muito aqui na igreja. Às vezes pessoas nos procuram para conversar, se aconselhar, procurar ajuda. E aí nós olhamos e perguntamos: Senhor, quem é? Quem é essa pessoa que está diante de mim? Porque eu não a conheço. Quem é, Senhor? Quem é essa família? Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Quem é esse jovem? Quem é essa jovem? Quem é esse pai? Quem é essa mãe? E teve uma vez, irmãos, que isso aconteceu conosco. Na igreja que nós congregávamos. E eu fui orar a Deus.
Eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu quero conhecer. Porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas. E por ninguém é discernido. Você pensa que um homem e uma mulher que ora, que jejuma, que consagra, que ele é enganado facilmente, irmãos? Que se engana um homem e uma mulher de oração. E eu fui abrir a Bíblia e eu falei, Senhor, fala comigo. Não me deixa nessa escuridão. Eu quero saber com quem eu estou lidando. Eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero saber quem ela é. E aí o Senhor, irmãos, quando eu abri a Bíblia, Ele me respondeu. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla sua língua é sensato. Eu falei, Senhor, não precisa mais me dizer o que está acontecendo nessa realidade espiritual, nessa família. E nós precisamos orar para que o pecado seja exposto, para que haja libertação. Você ora e Deus responde. Nós entramos em uma consagração familiar. E antes de entrar nessa consagração familiar, o Senhor disse assim, é momento de começar. E eu fui orar e eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo aqui? E o Senhor me disse, irmãos, desobediência. Eu falo, mas não ouvem. E eu disse, Senhor, o que eu devo fazer? E eu abri a palavra. E Ele disse assim para mim, comece a destruir todos os seus ídolos. Tudo aquilo que você faz que não me agrada. Todas as suas vontades, os seus desejos. Comece a destruir. E eu perguntei assim, tá bom, Senhor. E o que virá? E abri a palavra. E Ele me disse, virá salvação para esta casa. O jejum e a oração, eles atuam nas quebras das fortalezas espirituais. Tem coisas que nós só vamos conseguir vencer através da oração e do jejum. Eles liberam poder, irmãos, sobre as nossas vidas. Como nós começamos a nos esvaziar de nós mesmos e começamos a ser cheios do Espírito Santo de Deus, trazendo libertação real. A unção de Deus, ela vem de uma forma consagrada e ela destrói todo o jugo espiritual. Isaías 10, 27 diz assim, e acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção de Deus. A oração e o jejum mudam a atmosfera espiritual.
15 dias atrás, irmãos, eu estive em uma visita que eu achei que seria uma visita normal, como qualquer uma que eu costumo fazer. Eu fui para visitar uma irmã junto com uma outra irmã. E chegando nessa casa, uma outra irmã me disse assim: será que nós poderíamos ir na casa dessa pessoa? Que ela está com câncer no cérebro e ela precisa de oração. E eu prontamente, irmãos, junto com essas irmãs, saímos dessa casa e fomos até a casa dessa mulher. E chegando dentro dessa casa, nós fomos recebidas de uma forma muito carinhosa e acalorosa. Uma moça de aproximadamente 40 anos de idade, muito simpática, mas que está com um câncer no cérebro. E os médicos já a desenganou. E essa moça, ela nos recebeu e nós entramos na casa dela. E quando nós entramos na casa dessa mulher, que nós estávamos ali, chegou um pastor de uma outra denominação. Não vou falar o nome dele aqui porque eu acredito que muitos irmãos aqui conhecem ele. E ele chegou ali naquela casa. E ele veio e nos cumprimentou e disse assim: quem são vocês? Aí eu falei, eu me apresentei, as irmãs se apresentaram. E ele disse assim: eu sou pastor da igreja tal, do ministério tal. E eu moro aqui em cima, essa pessoa é inquilina minha, caseira, ela mora aqui embaixo. Eu deixo ela morar aqui, que bom que vocês vieram orar por ela. E aí ele falou assim: mas eu vou deixar vocês à vontade. E aí essa irmã que estava comigo pegou no braço desse pastor e disse assim: não, pastor, não vai embora não, fica aqui conosco. E ele ficou ali com a gente. E quando essa irmã que estava conosco colocou as mãos sobre a cabeça dessa jovem senhora enferma com câncer, e ela começou a profetizar cura e vida sobre a vida daquela mulher, o demônio que estava nela se manifestou, levantou a cabeça e disse: tira as suas mãos de cima de mim, aqui não. O que vocês vieram fazer aqui? Irmãos, e entrava um, saía outro, e saía outro, e saía outro. Uma visita que começou 5:30 da tarde. Era 7:30 da noite, após 2 horas. Nós não aguentávamos mais e não sabíamos mais o que fazer. Eu liguei para o pastor e eu falei: pastor, liga para os pastores da igreja, pelo amor de Deus. Porque essa mulher está possessa nessa casa. Já há 2 horas, nós não aguentamos mais. E o inimigo, irmãos, começou a falar coisas através dos lábios daquela mulher. Ele dizia assim: sabe por onde eu entrei? Sabe por onde eu entrei? Por onde esse câncer entrou na vida dela, porque foi eu que coloquei. Pela boca, pela língua. Ela é uma mulher que ela ama comer, e ela come de tudo. Qualquer coisa que se coloca diante dela, ela come.
E diz que ele entrou pela gula. Fizeram algo para ela e ele entrou na vida daquela mulher. E ele dizia mais: todos os remédios que ela toma, eu faço ela vomitar, para que ele não faça efeito no organismo dela. E nós saímos, irmãos, daquele lugar, oramos, ela foi se recuperando, mas continua nessa situação de opressão maligna. Quantas portas nós abrimos para que Satanás ele entre nas nossas vidas, nas nossas casas. Mas Jesus, ele disse assim, que essa casta de demônios só sai com jejum e com a oração. E a oração e o jejum, ela muda a atmosfera do lugar. Um lugar que é oprimido, que é pesado, passa a ser leve. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque no dia seguinte, uma dessas irmãs que estava comigo foi até essa casa. E chegando lá, ela me ligou e disse: irmã Cris, o lugar aqui já está diferente. O semblante dela já está mais leve. Um exemplo prático no caso do menino endemoniado é que o espírito que o afligia tinha raízes profundas. Talvez portas abertas naquela família, como eu disse aqui, gula, pornografia, mentiras, murmurações o tempo todo, reclamações, falta de perdão, as obras da carne. Talvez a ausência espiritual sólida de um pai ou de uma mãe na presença do Senhor. Porque Jesus disse: essa casta de demônios só saem com jejum e oração. E eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. Talvez porque não oravam, não jejuavam. Às vezes pela falta de um bom governante, irmãos. A nação, ela perece. A nação de Judá e de Israel pereceu. Essa semana nós estávamos aqui na oração, pela manhã. E eu convido os irmãos a virem orar. Orem. Orem pela nossa nação, orem pela igreja. Orem pelas famílias, orem pelos jovens, orem. Orem. Nós lemos uma palavra aqui a respeito da história do rei Zedequias. A Bíblia começa dizendo: e foi um rei mau, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por conta disso, a nação de Israel, a nação de Judá, perecia constantemente. Por falta de uma liderança firme, de um pai, de uma mãe, de um governo firme, de um pastor firme, obediente a Deus, sensível à voz do Espírito de Deus. Nós sofremos, irmãos, e sofremos muito. Os discípulos não estavam preparados para aquele momento. E eu pergunto, nós estamos preparados?
para os tempos difíceis, porque foi lido aqui. Há tempo para tudo debaixo do sol. E eu vou dizer uma coisa para a igreja: os tempos não são bons. Jesus expulsou aqueles demônios porque tinha uma vida de oração, jejum e consagração a Deus. E aqui eu concluo. Quer vencer Satanás e destruir toda a fortaleza que foi levantada contra a sua casa, contra os seus negócios, contra a sua família, seu ministério. Toda essa opressão maligna. Fortalezas espirituais, irmãos, só caem quando o crente, ele está saturado. Você sabe que é saturado? Saturado da presença de Deus. E Deus, Ele nos convida a estarmos saturados, cheios da sua presença. Cheios da sua presença. E como nós lutamos com a palavra de Deus. Nós vencemos essa realidade espiritual através da oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar. Os hebreus, quando eles iam jejuar, eles começavam o seu jejum no pôr do sol. E eles iam até o pôr do sol do outro dia, na presença do Senhor. Quantos de nós entramos nessa atmosfera espiritual? Nos nossos quartos. Se não podemos na semana, no domingo, que é o dia do Senhor, e fechamos as nossas portas, e ali ficamos de joelhos, ou sentados, quietinhos na presença do Senhor, só você e Deus, e orando, e cantando, e lendo a palavra. O Espírito Santo nos chama. Glória a Deus. Ele está com sede de nós. Aleluia. Ele está com vontade da igreja. Ele está clamando pela igreja. Ele está chorando pela igreja. Ele chora pela igreja. Quantos de nós estamos dispostos a pagar esse preço? Ah, irmã Cris, pagar preço para quê? Já foi pago na cruz do Calvário. Não é para salvação, mas é para comunhão. Glória a Deus. É para comunhão. Glória a Deus. Quer vencer? Eu vou dizer uma coisa para você. O que acontece na tua vida que você olha, isso é normal. Vou dizer para você, não é não, tá? Tem o dedinho de Satanás aí, na vida do teu filho, da tua filha, da tua esposa. Tem o dedo dele lá. E até quando você vai olhar e fazer vista grossa? E não vai fazer nada? E ele olha para você e ri, e diz: é assim mesmo que eu quero vocês. É tempo de orar. É tempo de orar. Não é tempo de dormir. Você sabe que eu disse algo para a igreja nessa semana. O sono para mim ele é intocável. Intocável.
Porque eu tive muitos problemas com insônia. Então o sono para mim é uma coisa que é o meu ídolo. O meu sono me tornou o meu ídolo. E Jesus me disse assim: me dá ele para mim. Oh, aleluias. Eu quero o teu sono. Destrói esse ídolo. É tempo de destruir ídolos que nós erguemos. É mulher, é esposa, é filhos, é trabalho, é passeio, é tanta coisa que dizemos assim: aqui o Senhor não toca. É tempo de quebrar. Pega essa marreta hoje e começa a destruir, a despedaçar esses ídolos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebra, destrói ele hoje. E você vai ver a tua família. Você vai olhar para ela e vai dizer: só o Senhor faz essas coisas. Somente tu, Senhor, é capaz de fazer isso aqui. Começa hoje, não deixa para amanhã não. Começa hoje, anoiteceu. Senhor, amanhã o dia é teu. Eu dou ele para você, para o Senhor, ele é teu. E faz de mim um sacrifício vivo na tua presença, em nome de